Que alegria, né? A gente está todo mundo aqui reunido de uma maneira, eu diria até inusitada e inesperada. Eu acho que se todos nós fôssemos voltar para, sei lá, 5 anos atrás, e a gente tentasse pensar como seria a vida 5 anos no futuro, eu acho que ninguém pensaria que a gente estaria aqui agora, nesse lugar, nesse momento, com tantas pessoas da família reunidas, né? Eu acho que isso é um privilégio muito grande. Eu fiz 40 anos esse ano, aí foi uma sensação muito estranha, porque eu cometi a bobagem de assistir o seriado do Alexandre o Grande, Alexander the Great, 2 semanas depois que eu fiz 40 anos. E aí foi um choque, eu fiquei numa depressão uns 2 meses. Eu comecei a comparar a vida do cara com a minha quando ele estava com 20 e poucos anos e tal. Eu falei, cara, eu tive que ir atrás de um terapeuta, é sério isso? Para conversar sobre esse assunto. Mas aí, esse ano eu fiquei pensando muito sobre algumas coisas. Durante o ano eu fico pensando em alguns temas, assim, e aí eu fico meio que processando, meditando esses temas, por alguns meses, na verdade. E aí tiveram 3 coisas que eu fiquei pensando esse ano. Foram várias, mas essas 3 foram as principais, assim, que eu fiquei pensando, né? Foi, como eu tive uma crise dos 40, eu fiquei me questionando qual era o propósito e o significado de tudo, assim, né? Da vida. Não estava assim, oh meu Deus, não tem razão de viver, não é nada disso. Mas é assim, tá, e daqui pra frente, né? Qual que é o propósito de tudo? Então eu fiquei pensando muito sobre o propósito. A segunda coisa foi sobre, em inglês a gente fala fear, medo, mas pelo menos em inglês eu acho que é um pouco diferente, pelo menos a maneira como eu estava pensando. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. E a terceira coisa foi sobre sabedoria. Então eu queria compartilhar com vocês brevemente, prometo que eu não vou me estender aqui, no máximo 5 minutos. E também tem tantos anos que eu não tenho essa oportunidade, se eu me estender 10 minutos fica de boa e vai dar tudo certo. Então assim, eu em pensando em tudo isso que eu falei, e especificamente à luz da mensagem do Natal, eu 1 mês e meio para cá, 2 meses para cá, eu pus essas 3 ideias juntas, né? Então, propósito, medo e sabedoria. Propósito. Aí eu comecei a me questionar, eu falei, cara, qual que é o porquê de eu ter vindo para cá? Por que eu vim para cá? Vim para o Texas, vim morar aqui, nunca tinha planejado, uma razão, esse negócio tem muito assim, porquê, assim, até hoje eu não encontrei esse porquê, eu acho que eu nunca vou achar. E aí que está o teor daquilo que eu quero falar. E quando a gente olha para a história, né, do nascimento de Jesus, do Evangelho, a manifestação de Cristo encarnado na figura de um bebê, e aí você começa a pensar em propósito. Eu não consigo pensar em propósito sem pensar em tempo e lugar. É meio difícil, né? Porque se eu estou pensando no propósito, eu falo, cara, por que eu vim para esse lugar, nessa hora? Não faço a menor ideia. 2016. Não consigo achar assim, tá, eu vim em 2016 para esse lugar por causa disso. E eu acho que provavelmente você se identifica com isso. E quando a gente olha para a história de Jesus, parece que é uma coisa similar. Porque se a gente for pensar na história de Jesus e o propósito pelo qual Jesus veio, o lugar que ele veio, na hora que ele veio, talvez se a gente estivesse vivendo naquela circunstância, naquela conjuntura, a gente se questionaria da mesma forma. Porque talvez você, como eu, acharia muito interessante que Jesus viesse tipo agora, por causa do mundo que a gente vive, por causa da situação que a gente vive. E a gente tem essa falsa impressão de que a gente sabe qual é o melhor lugar, que a gente sabe qual é o melhor tempo, porque a gente acha que a gente sabe qual é o melhor propósito. Só que o lugar e o tempo, para o propósito de Deus, ele está além daquilo que a gente pode imaginar e conceber. Aquilo que às vezes para a gente parece um desvio de rota, na verdade é o caminho que Deus quer que a gente trilhe na nossa vida, porque o propósito que Ele tem é totalmente diferente daquilo que eu almejei como propósito para a minha vida. Se não fosse assim, e essa é
são vários paradoxos, mas é um dos paradoxos que a Bíblia existe, porque parece que tudo que Deus faz ao longo da história é para ressignificar e reconstruir as nossas perspectivas em relação à vida. Então, Deus, em vez de vir num palácio, no meio de uma maneira magnífica, ele vem no meio dos pobres, ele vem numa manjedoura, ele vem no meio dos animais. É o pior lugar para estar. E é o pior tempo para se vir. Por quê? A gente se esquece que logo depois daquilo ali, a história, né, ela continua com uma fuga. Eles têm que fugir, eles têm que ir para o Egito, porque está tendo um infanticídio. E aí a gente fica se pensando e fala assim, cara, por quê? Para que isso? Né? Por que Deus faz isso? E eu acho que isso, em certo sentido, é reconfortante para a gente, porque Deus fez isso com seu próprio filho. Porque ele tem um propósito que as pessoas ao redor não conseguem enxergar. Eu duvido que Maria, José e todo mundo, os reis magos e todo mundo que veio visitar, sabiam de fato o propósito da história inteira. E essa é a beleza de viver pela fé. É você ter essa convicção maluca de que existe um propósito que é maior do que o que você acha que ele é, num lugar que provavelmente é diferente do que você pensou que seria, numa hora totalmente impossível e contrária àquilo que você queria, e achou e determinou e pré-determinou dentro de você próprio. Parece que Deus desconstrói essas coisas de propósito, porque Ele tem um propósito. Então, nesse sentido, é uma palavra reconfortante para a gente enxergar isso. Segundo, medo, fear. E o medo, ele leva a um resultado e um fruto. Né? Eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que quem me conhece aqui jamais poderia dizer que eu sou uma pessoa que tem medo, ou que transparece medo. E por incrível que pareça, essa foi uma das coisas que eu fiz muita terapia nos últimos anos. Inclusive eu recomendo, para mim é igual limpeza de dente, eu falo isso, vai pelo menos 2 vezes no ano, limpa o dente e vai falar com o terapeuta. Recomendação. Essa foi uma das coisas que nessas conversas várias que eu tive, esse tema apareceu. Sem entrar muito em detalhes do que isso significa, na minha vida de modo assim, bem específico, a maneira como que eu entendo hoje, que eu tento viver, por mais difícil que isso seja, porque eu estou longe, né, de ter entendido isso ou processado isso na sua plenitude, que eu acho que, como eu falei, eu acho que é uma vida inteira de propósito. Esse medo, esse temor, né, que a gente tem do que vai acontecer amanhã. Eu tive uma experiência muito difícil, foi perder tudo, né? A gente perdeu bens, perdeu dinheiro, perdeu amigos, perdeu raízes. Isso marca as pessoas, é muito difícil. Estou falando no sentido bem pessoal aqui. Isso te marca muito. Então você fica com medo. Você fica com medo daquilo acontecer de novo. Você fica com medo do futuro. E aí tem certos padrões que você acha que são padrões, que estão parecendo com as coisas que aconteceram no passado. Aí você começa a viver aquele medo. E é interessante porque um dos textos de Provérbios compara e diz que quando você vive com medo, é como se você estivesse intoxicado. Você não consegue discernir direito as coisas. Então, e aí é interessante que na Bíblia existem 2 palavras para medo, né? A mesma palavra, que é o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a mesma palavra diz não temas, porque eu estou contigo, é a mesma palavra. Em hebraico são 2 palavras diferentes, mas enfim, a gente traduziu como medo. Então existem essas 2 palavras e essas 2 coisas produzem resultados diferentes para mim e para você. Elas produzem para mim e para você uma é um coração ansioso e o outro é um lugar de descanso. O temor do Senhor produz em você descanso. O medo produz em você inquietação, ansiedade,
E o problema da inquietação e da ansiedade é, como eu falei, ela te intoxica. Você não consegue ver e viver a terceira coisa que eu falei, que é a sabedoria. Então, o fruto desse medo, que é medo por si só, o medo da ansiedade, não, estou entrando em pânico aqui, ele gera tolice. E o temor do Senhor, ele gera sabedoria. Então, a gente vive essa vida, né, desse propósito que a gente não consegue enxergar na sua plenitude, no tempo de Deus, no lugar que Deus quer que a gente esteja. A gente está aqui hoje, quem que sabe de amanhã? Sei lá. Pensa bem, pensa em 5 anos atrás. Onde você estava? No dia 24 de dezembro de 5 anos atrás, 2019. Onde você estava? Com quem você estava? O que você estava fazendo? Olha onde você está agora. Você não faz a menor ideia de onde você vai estar daqui 5 anos. A gente tem mais ou menos um grasp, assim, né? Eu acho que eu vou estar mais ou menos assim, mas a verdade é que a gente não sabe. E isso tem que gerar em você segurança e descanso, sobriedade, porque esse é ter esse temor. E aí, quando a gente olha para a figura de Jesus e o menino de Jesus, sabe qual é o melhor antídoto para um coração ansioso? O melhor de todos é a presença de Deus com você, perto de você. Porque a presença de Deus, e nada mais manifesta do que a presença de Deus do que o que diz em João 1, ele se fez carne, veio e habitou e está aqui no nosso meio, e tabernaculou entre nós. Não tem nada melhor que isso. Porque isso produz em mim e você descanso. Então a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer amanhã. A gente não sabe. A gente está vivendo um mundo doido. O mundo parece que ele estava indo, né, dando uma cambalhota para um sentido, parece que agora vai estar descambalhotando para uma outra coisa, mas a gente não sabe. A gente não consegue dizer assim, vai ser assim, a vida é isso. E é muito, muito, muito impressionante quando a gente enxerga. Eu acho que se você ler, por exemplo, sei lá, Mateus 2, acho que você consegue ver várias dessas coisas aqui. Você está vendo a sabedoria das pessoas, desses reis magos, desses sábios. Eles estão se prostrando diante de Jesus ali, quando eles estão visitando, eles estão presenteando Jesus. Isso é um símbolo, é um significado para mim e para você. Para que a gente encontre ali, nesse lugar, nesse tempo, essa oportunidade de ter essa sabedoria, esse discernimento para a vida. Então a mensagem do Natal, muitas vezes ela parece desassociada demais, né? Porque a gente já viu demais, a gente já falou demais, a gente já ouviu demais sobre isso, faz parte da nossa cultura, né? Está muito próximo da gente. A gente parece que está tão próximo que a gente não consegue ver na resolução, igual eu. Eu lembro você falar, cara, você vai fazer 40 anos e seu olho já era. Já era. Foi exatamente, na manhã seguinte, a resolução aqui já era. E assim, às vezes, é o Natal, às vezes é o menino Jesus. É assim, está muito perto, né? Está muito aqui, a gente não enxerga toda a beleza que existe. Então eu queria deixar para você essa palavra de encorajamento para que você, eu não estou dizendo que é fácil, para que você tenha um coração sensível o suficiente para enxergar um menino, um bebê, e conseguir enxergar nessa história que coube a Deus por causa de um propósito muito maior, que ele viesse naquela hora, naquele lugar, assim como por causa de um propósito que você não sabe ainda. Você está aqui agora, nesse lugar. Você acha mesmo que Deus te trouxe para cá, para essa cidade? Não tem montanha, não tem mar. A gente está aqui, é 5 horas para qualquer lugar legal, para você fazer qualquer coisa legal. Minha casa é perto. Você acha mesmo que tudo isso aconteceu sem um propósito, por acidente? Você pode não gostar, eu posso não gostar. Eu posso não gostar da fase que eu estou, pessoalmente, agora, hoje, vivendo agora, nos últimos 45 dias, eu odeio a fase que eu estou vivendo agora, nesse exato dia, agora, hoje, agora, nesse minuto. Tem a ver com
shenanigans da empresa. Dificuldade. Sim, odeio, cara. Odeio. O que eu mais queria não estar nesse lugar, não aqui, geograficamente, nesse momento da vida. Não queria. Eu até falei pra Josana, esses dias, tem umas 3 semanas, eu falei, cara, eu queria fechar o olho e acordar em julho do ano que vem. Tipo assim, fecha o olho e acordei em julho. Encontra esse descanso. Olha para esse menino, um bebê, puro, singelo, dormindo, porque é o lugar do propósito. Encontra nesse lugar esse descanso e encontra nesse lugar a inspiração para que você tenha discernimento. E com esse discernimento, apaziguar o seu coração para o que Deus vai fazer e já está fazendo na sua vida, tendo te trazido aqui. Quanto mais a gente olhar para o menino Jesus, eu espero que mais inspiração a gente tenha nesse sentido. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Léo.